Existe uma carga invisível que o ser humano consegue carregar nas costas, que é muito mais pesada do que uma mochila cheia de pedras. É o peso do segredo, aquela falha, aquele erro oculto que você não conta para ninguém, mas que gela a sua espinha toda vez que você se deita no escuro. O Salmo 32 é o diário aberto de um homem que descobriu como desamarrar esse fardo, antes que ele quebrasse a sua coluna. A maioria das pessoas frequenta as igrejas buscando fórmulas para alcançar a felicidade através de conquistas materiais, casamentos perfeitos ou sucesso profissional. Mas o rei Davi abre este salmo, definindo a verdadeira felicidade de um jeito chocante e terapêutico. Para ele, o homem mais feliz do planeta não é aquele que tem ouro no cofre ou uma coroa na cabeça, mas sim o homem que teve o seu pior erro completamente apagado pelo Criador. O Salmo 32 é a radiografia exata do que acontece com o corpo e com a mente de alguém que decide parar de fingir que é perfeito. Neste vídeo, nós vamos fazer um mergulho profundo na psicologia do arrependimento e da restauração. Nós vamos abrir as expressões originais do hebraico para entender por que esconder um erro adoece os nossos ossos e como o ato de confessar destranca as portas da nossa liberdade emocional. Se você carrega uma culpa antiga, um remorso que não passa ou se sente que a sua comunhão com Deus está travada por barreiras invisíveis, os próximos minutos vão oxigenar a sua alma. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 32 é classificado como um maskil, um termo hebraico que significa um poema de instrução, uma lição de sabedoria prática extraída de uma dor real. Davi provavelmente escreveu este texto após o seu pior momento, o adultério com Betsiba e o assassinato de Urias. Ele passou quase um ano inteiro tentando fingir que nada tinha acontecido, mantendo as aparências de um rei santo enquanto desmoronava por dentro. No versículo 1 e no versículo 2, ele entrega a definição de bem-aventurança. Bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há dolo. No hebraico, Davi usa 3 palavras diferentes para descrever o erro humano, mostrando que ele conhecia todas as nuances da falha, pecha transgressão, que significa rebelião deliberada. Quebrar uma regra sabendo o que está fazendo. Chatá pecado, que é errar o alvo, falhar no padrão de Deus. Eivan maldade, iniquidade, que significa algo torto, uma perversão interna do caráter. No versículo 3, ele revela o preço clínico de ter guardado o segredo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu berrar em todo o dia. E no versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. No original hebraico, a expressão meu humor se tornou em sequidão traz a imagem da seiva de uma árvore que secou completamente sob o sol escaldante do deserto. O silêncio de Davi gerou uma psicossomatização. A culpa oculta na mente virou uma doença real que sugou a energia, o vigor e a alegria do seu corpo. Pense comigo por um instante. Nós gastamos uma energia gigantesca tentando construir fachadas perfeitas na internet e na vida social, escondendo as nossas fraquezas com medo do julgamento dos outros. Mas o algoritmo do céu funciona ao contrário. Deus só cura aquilo que nós temos a coragem de expor diante dele. Te convido a usar este momento para dizer a Deus que você escolhe a leveza da verdade em vez do peso das aparências. Deixe um amém nos comentários e clica no botão do gostei. É uma forma de sinalizar que você está gostando desses conteúdos que tratam a fé com profundidade e cura real, sem máscaras. E se você sente no coração o impulso de ajudar alguém que está nitidamente sobrecarregado pela culpa, use a opção de compartilhar e envie essa mensagem de absolvição para essa vida. Agora mesmo, no versículo 5, acontece o grande divisor de águas do Salmo, a quebra do silêncio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. No hebraico, a palavra para confessei é odati, que significa literalmente eu declarei. Eu estendi as minhas mãos abertas, mostrando o que estava dentro dela. Davi parou de dar desculpas, parou de culpar as circunstâncias ou as outras pessoas. Ele simplesmente abriu as mãos vazias e mostrou a sujeira para o juiz. E a resposta de Deus não foi condenação, foi remoção imediata da culpa. A expressão tu perdoaste, em hebraico, é nasatá, que significa tu levantaste o peso e o carregou para longe. Deus não apenas desculpou Davi, ele foi até as costas do rei, pegou aquele saco de pedras esmagador que estava destruindo seus ossos e colocou sobre os seus próprios ombros. O cruzamento teológico disso, com o Novo Testamento, aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Como é que Deus pode carregar o nosso fardo sem violar a sua própria justiça? Ele faz isso porque na cruz do Calvário, no Evangelho de João, capítulo 19, Jesus Cristo se tornou o cumprimento vivo do verbo nasatá. Ele pegou toda a iniquidade torta, todo o erro de alvo e toda a rebelião consciente da nossa história e carregou nas suas próprias costas até o madeiro. O perdão que Davi experimentou como uma promessa. Você e eu desfrutamos hoje como um fato consumado pelo sangue de Jesus. A partir do versículo 8, o tom do salmo muda de forma extraordinária. Deus assume a primeira pessoa do texto e começa a falar diretamente com Davi, dando uma instrução sobre como caminhar daqui para frente. Instruir-te-ei e ensoner-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Preste muita atenção na metáfora do versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Em hebraico, a expressão guiar-te com os meus olhos é iachá aleha eni. É a imagem de um pai que tem tanta intimidade com o filho que não precisa gritar, não precisa usar força física e nem dar broncas. Basta um olhar discreto para o filho entender exatamente o que deve fazer. Deus está dizendo a Davi: você passou um ano inteiro sendo teimoso como uma mula. Precisou que o chicote da dor batesse na sua saúde para você me ouvir. Eu não quero te guiar pelo sofrimento. Eu quero te guiar pelo olhar da intimidade. Agora, nós vamos fazer um exercício de autoavaliação totalmente silencioso aqui nos comentários, sem julgamentos, apenas como um marco de posicionamento. Analise como tem sido a sua postura diante das direções que Deus coloca na sua consciência. Se você reconhece que tem sido um pouco rígido ou resistente aos comandos de Deus e precisa aprender a ser guiado com a suavidade do olhar do Pai, escreva aqui embaixo por extenso: eu escolho a sensibilidade do olhar. Mas se você acabou de passar pelo processo de confissão, tirou o fardo das costas e está experimentando o alívio refrescante da absolvição de Deus, digite: o peso foi levantado da minha história. Escreva o seu posicionamento nos comentários de forma completa, pois este espaço funciona como uma troca de testemunhos que edificam vidas. O Salmo 32 nos ensina que a nossa fragilidade nunca afasta Deus de nós. O que nos afasta dele é a nossa insistência em tentar parecer fortes e independentes. A confissão não serve para informar a Deus sobre o que nós fizemos, pois ele já sabe de tudo. A confissão serve para libertar o nosso coração da prisão do orgulho. E veja que conexão magnífica se desenha para o nosso próximo encontro. Depois de entender a anatomia do perdão individual e celebrar o alívio da culpa no Salmo 32. No próximo vídeo, o cenário ganha proporções coletivas. O Salmo 33 é um hino de adoração em massa, onde os justos perdoados se unem em uma grande orquestra cósmica para cantar um cântico totalmente novo. O homem que chorava sozinho no isolamento do seu erro, no Salmo 32, agora se junta ao coral do universo para celebrar a palavra criadora e a fidelidade de Deus. No Salmo 33, se este mergulho na mecânica do arrependimento trouxe paz e alívio para sua mente hoje, conclua a sua conexão. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando cada passo da nossa caminhada. Ative o sino de notificações para que a plataforma te avise no segundo exato em que o próximo vídeo for ao ar e deixe a sua avaliação positiva nos comentários. Não perca a sinfonia do Salmo 33. Que o Senhor dos Exércitos te guie com a doçura dos seus olhos e encha a sua vida com o seu shalom. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.